Cada vez eu tenho visto mais mulheres escolhendo não ter filhos, né? E muitas amigas minhas, inclusive. Como um vídeo que eu já fiz aqui no canal, eu digo que o lindo da história é a gente poder fazer essa escolha. E eu fiz essa escolha. Eu tenho, desde muito cedo, eu já sabia que eu queria ser mãe. E, inclusive, quando eu conheci meu marido, eu queria ter 4 filhos. Eu não sei como que eu não afugentei ele com essa ideia. Enfim, mas quando eu fiquei grávida da Júlia, que foi minha primeira filha, passei muito mal. Foi uma gravidez assim que eu, ao invés de eu engordar, eu emagreci. Eu ganhei 1 quilo na minha gravidez, na verdade, no geral. Mas eu parecia parecia um espeto de tão magra. E depois que ela chegou, ao mesmo tempo que naquela primeira vez que eu peguei ela, eu segurei ela assim no meu peito, me deu um alívio, me deu aquela sensação de tipo, nossa, graças a Deus ela tá bem, ela tá aqui comigo, aquele amor sem fim. Ao mesmo tempo veio um desespero de tipo, meu, tem uma vida que eu coloquei no mundo aqui na minha mão, e agora, o que eu faço? E eu tenho certeza que muitas mulheres devem ter pensado isso, e muitas se viram desesperadas como eu, só que como eu sou muito orgulhosa nesse sentido, eu não falei pra ninguém, eu fingi que tava tudo muito bem. Minha mãe até chegou aí ficar com a gente lá em casa nos primeiros dias. Ela falou assim, eu vou embora, você não tá precisando de mim mesmo, já vou embora, tipo, no segundo dia. Por quê? Porque eu queria dar conta. Eu queria dar conta de tudo sozinha, eu queria fazer tudo acontecer, né? Porque, afinal de contas, depois que minha mãe fosse embora, eu ia ter que me virar sozinha, só eu e o Beto. Como o Beto já tem uma outra filha, Luísa, ele já tinha um pouco mais de costume. Tanto que os primeiros banhos da Júlia foram o Beto que deu. Eu tinha medo de dar banho na minha filha, olha só a loucura. Mas o assunto, na verdade, do nosso vídeo hoje não é nem só sobre isso. O assunto é sobre a perda da liberdade. E isso acontece, não adianta a gente falar que, não, minha vida voltou a ser a mesma. Não, eu duvido que existe. Coloquem seus depoimentos depois aqui embaixo, gente, nas descrições aqui embaixo, porque eu quero saber a história de vocês. Comigo foi assim. Quando eu casei, eu já morava sozinha, então eu tinha muita liberdade. Então toda semana minhas amigas estavam em casa, a gente estava bebendo, a gente estava conversando. Eu tinha o meu ciclo de amizades na minha casa, estava sempre ali. Meus amigos estavam todos os fins de semana lá em casa com a gente. Minha filha nasceu, simplesmente acabou. Sabe, não tinha mais amigos em casa toda hora, eu não podia ir para qualquer lugar a qualquer momento, a gente deixou de ir em restaurantes, no mínimo 1 ano a gente ficou sem ir para restaurantes, pelo menos, e quando ia assim, tipo, com a avó para ajudar, porque era um perrengue mesmo sair, sabe, para restaurante. Eu sair sozinha com a Júlia, assim, era muito raro. A gente ia no máximo para uma pediatra e olhe lá. Eu tinha medo mesmo. E teve um momento que, assim, logo no início, quando a Júlia chegou em casa, fazia já uns 3 meses que eu tava em casa com ela. E eu tenho muito esse lance de ter sempre trabalhado, eu sempre fui muito independente. E eu já tava 3 meses em casa com ela, eu não tava aguentando mais esse lance de ficar em casa, só ficar em casa. E mesmo assim, como eu já trabalhava home office nessa época, não era a mesma coisa, porque eu só podia fazer as coisas quando ela tava dormindo. Então era aquilo, ela tava dormindo, o que eu escolhi? Trabalhar ou ir dormir, descansar um pouco? Então ficou muito nesse lance do desespero mesmo. E ela dormia, eu pensava, meu Deus, ela vai acordar, e agora? O que eu vou fazer quando ela acordar? Muito louco isso. Porque por mais que eu já tivesse 3 meses com ela ali, pra mim ela era uma estranha ali dentro de casa, sabe? É muito louco isso. E
Um belo dia, minha amiga Lilian, que é minha irmãzona, chegou em casa e ela se deparou com uma imagem que ela nunca tinha visto minha, que era eu com roupas velhas, com o cabelo um coque aqui em cima, desgrenhado, muito maluco, com a minha cara com aquela olheira funda, cansada, bem, nossa, bem acabada mesmo. Ela olhou pra mim e falou assim: que é isso? Quem é você? Eu não esqueço até hoje. Aí eu olhei pra ela e falei assim: o que você tá falando? Sou eu, né? Ela falou: não é você. O que tá acontecendo? Aí ela me deu uma lição de moral, né? Porque ela viu o que estava acontecendo, ela percebeu. Simplesmente eu não percebi que faziam 3 meses que eu não me olhava no espelho. 3 meses que eu não me olhava no espelho, desde que minha filha tinha chegado em casa. Eu não me olhava no espelho, eu tomava banho, já botava qualquer roupa e já ia, tipo, atender ela. A minha vida era voltada só para ela, eu simplesmente esqueci de mim. Nem meu marido percebeu que eu não tinha mais olhado no espelho, que eu não tava mais vivendo, vamos dizer assim. É muito louca essa transição, sabe? Eu achava que eu estava totalmente preparada, eu não estava. E quando ela me chamou assim na chincha, Lilian, ela me fez entender, ela me fez abrir o olho, que eu estava entrando em depressão mesmo, eu estava entrando numa concha que para eu sair depois ia ser muito complicado, ia ser muito difícil. E ela me fez sair dessa concha antes de eu entrar. Eu sempre falo isso pra ela, eu agradeço muito a Deus por ter enviado ela naquele momento, porque realmente eu ia entrar num ciclo vicioso ali, que ia ser difícil de sair, porque eu não tava me enxergando, eu não sabia mais ser a Paula que eu era, sabe? Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo da maternidade versus a liberdade? Porque a gente tem que saber dividir muito bem essa transição, sabe? A gente tem que saber entender que a gente sim, a gente se transformou para sempre quando a gente se torna mãe. Porém, a gente também tem que entender que a gente tem a nossa individualidade, que a gente existe, que a gente é a gente. Diferente do... Assim, a gente é a gente como pessoa e a gente é a gente como mãe. Mesmo sendo a mesma pessoa. A gente tem que saber dividir. A gente não pode deixar isso tornar você uma coisa só. Né? Então, a partir do momento que a gente percebe isso, a gente vai saber levar a nossa vida mais naturalmente. Parar de falar não para as coisas que nos convidam e saber dosar as coisas, os horários, saber levar mais levemente a maternidade, entendeu? Não como se fosse a única coisa da sua vida, porque você não é só mãe. Você é profissional, você é esposa, você é irmã, você é filha, você é amiga e muitas outras coisas mais. Então saiba dosar isso. Coloque cada coisa na sua caixinha, que tudo vai dar certo, eu te garanto. Viu? Espero ter ajudado em alguma coisa e eu deixo aqui aberto para algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um grande beijo. Beijo de coruja.